Olá, pesquisador, tudo bem com você? Aqui é Augusto Canaciro com mais uma estratégia acadêmica para você que está enfrentando o processo seletivo ou de mestrado ou de doutorado. E hoje eu vou falar sobre alguma coisa que eu aprendi com uma amiga estrangeira que havia sido aprovada no processo seletivo de mestrado em biologia lá na Unicamp. Basicamente, eu conheci ela na semana passada, quando eu fui fazer um curso voltado para a escrita de artigos acadêmicos. Na verdade, foram 2 cursos e cada curso tinha a duração de 1 dia e meio. E aí que totalizaram 3 dias seguidos e inclusive calhou dela se matricular tanto no primeiro quanto no segundo curso e a gente fazer as aulas juntos. Eu não lembro exatamente o país dela. Eu lembro que quando eu conversava com ela, várias vezes eu ficava falando que era o Chile, às vezes o Peru, e aí eu acabei confundindo e esquecendo, assim. Então é algum país de língua espanhola aqui na América Latina. Eu vou trazer alguns pontos de ensinamentos pela experiência dela no processo seletivo de mestrado em biologia lá na Unicamp. Então, primeiro ponto. Mesmo que você sinta que tudo não esteja saindo perfeitamente como você planejou, faça do mesmo jeito, né? Como eu já comentei anteriormente, e se você estiver enfrentando o processo seletivo de mestrado ou de doutorado, você sabe que é uma coisa muito turbulenta. É a mesma coisa que você querer cruzar uma planície no meio de um furacão, né? Você está no meio de uma situação caótica, você sabe mais ou menos aonde você quer chegar e você tem mais ou menos um ponto de partida, e aí durante o trajeto você necessariamente precisa improvisar de vez em quando. Eu vou pegar um exemplo de um episódio que ela acabou conversando comigo, né? Porque vira e mexe a gente almoçava ou jantava junto lá no Bandejão, né? Basicamente o restaurante universitário, e aí ela me contava algumas histórias e eu perguntava muitas coisas sobre o processo seletivo porque é um assunto que me interessa mesmo, né? Então um ponto é o seguinte: o projeto de pesquisa original dela tinha como objetivo principal combater a tristeza dos citros através do melhoramento genético. Eu não sei se você sabe, mas historicamente falando, a tristeza é a doença de maior importância econômica na cultura da laranja, bem como de outras frutas cítricas. E ela havia proposto fazer uma pesquisa para melhorar a genética de uma espécie de laranja para aumentar sua tolerância à tristeza. Porém, a linha de pesquisa que ela havia se inscrito era muito focada em cana-de-açúcar. E no final das contas, ela acabou mudando o projeto de pesquisa. Então, o objetivo principal passou a ser o melhoramento genético da cana-de-açúcar para aumentar a tolerância em relação à estiagem. Ou seja, o propósito de pesquisa que ela está desenvolvendo nesse exato momento seria conseguir desenvolver uma cana-de-açúcar que aguenta mais tempo sem água. Eu não entendo muito do agronegócio e nem de commodities e nem de como cultivar cana-de-açúcar, mas eu imagino que quem planta isso em larga escala, por uma questão de logística, pode ter algum probleminha numa mangueira e aí você perde, sei lá, quilômetros e quilômetros ou até mesmo hectares de plantação de cana-de-açúcar por um problema de logística de levar água até essas plantas. E se você cria uma espécie de cana-de-açúcar com mais resistência, que aguenta mais tempo sem água, evidentemente você pode evitar rombos orçamentários de prejuízos derivados de problemas de drenagem de água ou alguma coisa do tipo. Bom, mas o ponto central aqui não é ficar falando sobre agricultura. O ponto central aqui é que você tem que saber o seguinte: você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser melhor do que os outros candidatos. Além disso, sobre esse mesmo episódio, né, em relação ao projeto de pesquisa, eu captei outra lição que basicamente consiste no seguinte: durante a entrevista, ela demonstrou maestria sem se gabar. Eu vou explicar isso de uma forma mais simples. Ela demonstrou um grande conhecimento
sem precisar se qualificar. Ela não precisou ficar falando, olha como eu sou boa, olha como eu sou inteligente, olha como meu projeto de pesquisa ou as coisas que eu escrevo são muito bons. Por que que isso conta como vantagem? Eu não sei se você já assistiu um episódio que se chama Realidade Subjetiva em Avaliações Orais em Processos Seletivos de Mestrado ou de Doutorado. Nesse episódio eu havia falado mais ou menos o seguinte: em qualquer contexto social, a pessoa que se qualifica, ou seja, aquela pessoa que fica exaltando as suas qualidades para uma outra pessoa, de modo implícito, ela adota uma posição inferior. Pegando como exemplo uma entrevista de emprego. Quem está na posição inferior na entrevista de emprego é que precisa falar sobre as suas qualidades. Ou até mesmo em outras situações. Por exemplo, numa paquera. Numa paquera, evidentemente, um dos dois vai tomar a iniciativa. E geralmente quem toma a iniciativa é a pessoa mais interessada. Evidentemente, a outra pessoa que está sendo paquerada pode ter um mínimo de interesse ou pode estar totalmente desinteressada. E aí a pessoa interessada, que começa a paquera, ela começa a se qualificar. Pelo menos a maioria das pessoas fazem isso. Elas começam a explicar, a exaltar as suas qualidades. Enfim, e evidentemente nessa situação, a pessoa que está paquerando, que tomou a iniciativa e que está nesse processo de persuadir a outra pessoa ou de convencer a outra pessoa de que ela vale a pena, ela basicamente está numa posição inferior, porque ela que quer a outra pessoa como prêmio. Mas enfim, e no processo seletivo ou em qualquer outra circunstância social, evidentemente quem se qualifica, quem fica exaltando as suas qualidades, inevitavelmente vai ocupar uma posição subalterna, uma posição inferior. E qual que é a sacada que essa minha amiga bióloga utilizou conscientemente ou inconsciente? Como que ela demonstrou as qualidades dela sem ela se rebaixar? Numa das conversas, ela comentou sobre a fase da entrevista. E um dos professores havia perguntado sobre o título do projeto de pesquisa e havia perguntado se ela utilizou a palavra tristeza de modo certo, por duas razões. Primeiro, porque aquele professor não sabia que a tristeza para os citros era uma doença. E segundo ponto é o seguinte: como ela era uma estrangeira, talvez aquele professor tenha pensado que ela escreveu errado ou havia falado errado, ou seja, ela usou a palavra tristeza de forma errada. Inclusive, quando eu estava conversando com essa minha amiga e ela estava me explicando sobre o projeto de pesquisa original, a primeira coisa que eu falei foi assim: nossa, como assim? Eu não sabia que laranjas enfrentavam problemas emocionais. E aí ela deu um sorriso, né? Mas aí depois ela começou a falar sério. Ela começou a falar o seguinte: na entrevista do processo seletivo, um dos professores falou mais ou menos isso que eu falei. E ela explicou. Ela me disse exatamente mais ou menos a frase que ela falou na entrevista, no processo seletivo. Ela falou: sim, existe uma doença que atinge os citros e se você não acredita, procura no Google. Depois que ela falou isso para mim, eu fui lá e saquei o celular e procurei e não é que existia essa doença, né? Enfim, e evidentemente ela falou isso também na entrevista do processo seletivo. E um dos professores acabou sacando o celular do bolso e procurado lá no Google sobre a tristeza dos citros e ele ficou surpreso de que existia sim essa doença e que é uma doença significativa para quem produz laranja ou outras frutas cítricas. E o ponto é o seguinte: você percebe a sutileza? Não que tenha sido arquitetado, não que tenha sido algo planejado, né? Evidentemente eu acredito que esse episódio tenha acontecido de maneira espontânea, mas o ponto central é o seguinte: o que a gente pode aprender disso? Essa minha amiga, ela acabou demonstrando conhecimento sem se gabar. Mesmo que isso não tenha sido intencional ou arquitetado, eu só estou analisando esse fato
porque eu percebi que isso contou muitos pontos para ela no processo seletivo, porque ela conseguiu demonstrar um conhecimento sem ter o processo de se qualificar. O processo de se qualificar tem duas desvantagens. A primeira desvantagem é que você ocupa uma posição inferior. A segunda desvantagem é que, dependendo da sua entonação, do seu jeito de falar, e dependendo também de como as pessoas te interpretam, elas podem achar que você está sendo metido, elas podem achar que você está sendo uma pessoa orgulhosa. Só que a maneira como ela demonstrou conhecimento não soou arrogante, pelo menos pelo contexto. Então, ela demonstrou conhecimento sem se rebaixar, sem demonstrar arrogância e sem ser metida. Esse é o melhor dos mundos. Eu não sei exatamente como que você vai fazer isso, mas você tem que usar a sua criatividade para, em cada fase do processo seletivo, seja na entrevista, seja na prova escrita, na arguição, ou no seu projeto de pesquisa, uma maneira sutil de demonstrar conhecimento, habilidades e capacidades sem se gabar, sem parecer metido, tá? Não estou dizendo que isso é fácil, na maioria das vezes você vai ter que realmente, numa entrevista ou numa arguição, você realmente vai ter que ressaltar suas qualidades de modo direto e não de modo indireto, como ela demonstrou. Então, em última instância, demonstre e ressalte as suas qualidades de modo direto. Mas saiba que existem outras formas de fazer isso que são mais eficientes. Bom, e por que eu estou falando isso? Tanto é que no final da entrevista, os professores da banca do processo seletivo, que eram daquela linha de pesquisa cujo foco era a cana-de-açúcar, explicaram, o nosso foco não é laranja, não são citros, porém é cana-de-açúcar. E eles já fizeram uma pergunta, que era uma espécie de convite, perguntando se ela tinha interesse em trabalhar com cana. Evidentemente ela respondeu sim, e é por isso que hoje ela está no programa de mestrado em biologia lá na Unicamp, desenvolvendo geneticamente falando, aprimorando geneticamente falando, uma cana-de-açúcar mais resistente à estiagem. Então, quando você demonstra valor de modo indireto, o tabuleiro se inverte. Não é você que corre atrás de orientador, mas são os orientadores e os pesquisadores do programa de pós-graduação que você se inscreveu que acabam correndo atrás de você e não o contrário. Então, numa avaliação oral, numa entrevista, numa arguição, não basta ficar só dizendo sobre o quanto você é bom, sobre o quanto você tem muitos conhecimentos, sobre o quanto você tem conhecimentos e utiliza palavras difíceis e para demonstrar sua erudição. Você tem que ter em mente que a forma como você se comunica é tão importante quanto o conteúdo que você pretende passar. Então, seja sutil e pense em formas elegantes de você apresentar suas qualidades sem que você tenha que se qualificar diretamente. E para isso, como eu já falei, você tem que usar a sua criatividade. Não existe fórmula mágica de como ressaltar suas qualidades sem que seja de modo direto. Eu acho que cada contexto do processo seletivo você vai ter alguma chance de provar isso indiretamente. E aí você tem que usar a sua criatividade para criar essa maneira. Outra lição que eu aprendi com essa minha amiga é o seguinte: faça mesmo que você tenha medo. Evidentemente, eu acredito que ela tenha mais motivos para sentir medo do que nós, candidatos que falamos a língua portuguesa. Mesmo porque ela havia estudado português. Ela havia estudado também um pouco de inglês. E quando ela veio para cá enfrentar o processo seletivo, evidentemente ela não estava fluente no idioma. E o projeto de pesquisa dela, ela acabou escrevendo em inglês, porque no caso daquele programa de pós-graduação, eles só aceitavam um projeto de pesquisa escrito em português ou em inglês. Porém, a língua materna dela era o espanhol. Era não, ainda é. Então, o ponto central aqui é o seguinte: você não pode
ficar esperando se sentir pronto para começar. Você tem que começar, enfrenta o processo seletivo e durante o processo você aprende e você vence os obstáculos. Essa é a sacada. Tanto é que eu conversando com ela falando o portunhol dela, o sotaque dela é muito forte, evidentemente. Qualquer pessoa que conversar com ela percebe que ela não tem o português como língua materna, mas mesmo assim eu conseguia, a comunicação dela é eficiente. E ela falou que quando ela veio para cá, né, como é um processo seletivo para estudantes estrangeiros, eles têm aula de português. E ela falou que quando ela chegou no Brasil, ela tinha dificuldades de entender o português e ela tinha muitas dificuldades de falar o português, né? Só que mesmo assim ela veio e está aprendendo durante o processo. Outra lição que ela deixou, né, que eu acabei percebendo em nossas conversas, é a importância de você ter uma pessoa como referência. E no caso dela, ela não me conhecia, não conhecia o meu canal no YouTube, não havia baixado o meu e-book, mas no caso dela, a principal referência dela foi o irmão mais velho dela. Se não me falha a memória, o irmão mais velho dela não é da biologia, mas é da física, e ele havia vindo no Brasil para fazer o mestrado e atualmente ele está cursando doutorado numa Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não me lembro exatamente qual Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro que ele está cursando, mas eu sei que ele enfrentou o processo seletivo no Brasil antes dela. E ela utilizou a experiência dele como referência. Evidentemente que ela perguntou uma série de coisas para ele. E no meu caso, eu não tinha referências, né? Quando eu fui enfrentar o processo seletivo de mestrado, eu era a primeira pessoa da minha família a enfrentar um processo seletivo da pós-graduação, né? Nem os meus pais, nem as minhas tias, meu irmão mais velho também, nunca havia ingressado na pós-graduação, especificamente no mestrado ou no doutorado. Então eu fui marinheiro de primeira viagem. E se esse for o seu caso, não se preocupe, você pode utilizar os meus conteúdos como guia, você pode usar o meu e-book como referência ou até mesmo os meus vídeos, os meus podcasts como referência para você ter mais resistência e resiliência para enfrentar o processo seletivo. Outro ponto que eu encontrei nela e que eu achei muito interessante é que ela é uma pessoa com uma energia positiva muito forte, assim, sabe? E a lição que fica é a seguinte: encare a vida com uma boa vibe, com uma boa energia, isso mesmo diante das dificuldades, tá? Algumas pessoas, né, convivendo com as pessoas, eu percebo, eu tenho algumas amigas, alguns amigos, colegas que são pessoas com uma energia mais para baixo, pessoas inseguras, pessoas com autoestima não tão confiante, uma baixa autoestima. Eu mesmo confesso que lá em 2010 eu estava morrendo de medo quando eu fui enfrentar o processo seletivo de mestrado e no final de 2014 eu também senti um friozinho na barriga quando eu fui enfrentar o processo seletivo de doutorado. E, evidentemente, eu confesso que o medo foi uma das sensações que me acompanharam durante os processos seletivos, tanto de mestrado quanto de doutorado. E que eu também enfrentei uma série de dificuldades. Mas a lição que fica é a seguinte: mesmo com o medo, mesmo com as dificuldades, tente encarar a vida com uma energia positiva, né? Algumas pessoas, você percebe que elas têm uma energia mais para baixo, que elas são pessoas que, enfim, o resultado do processo seletivo nem saiu, mas na cabeça dela ela acha que não passou e aquilo acaba se tornando uma sensação psicológica real de fracasso. Então evita esse tipo de coisa. E outra coisa que você tem que saber é que as pessoas com uma energia mais positiva, as pessoas mais felizes ou as pessoas que têm sucesso, não são as pessoas que nunca encontraram dificuldade na vida. Aliás, não existem
pessoas que nunca tiveram dificuldade na vida. Qualquer pessoa, não importa a classe social, gênero ou circunstância de vida, qualquer pessoa tem dificuldades, sendo que a maior parte delas podem ser de cunhos objetivos ou subjetivos, mas todo mundo tem dificuldades. E a sacada é a seguinte, é não deixar essas dificuldades te jogar para baixo, mas você usar essas dificuldades como trampolim para você se aperfeiçoar. E a cada dificuldade que você vence, evidentemente você não vai vencer todas, mas a cada dificuldade que você vence, você acaba comemorando, porque isso se torna uma forma de te jogar mais para cima. Qualquer dificuldade é uma nova chance de você perceber que você é capaz de vencer obstáculos na sua vida. Claro que você não vai vencer todos, mas o que eu quero dizer é que você não pode se abalar diante das dificuldades e diante dos obstáculos na sua vida, porque eles são inevitáveis. Tudo bem? Bom, outra lição que eu peguei com essa minha amiga é o seguinte: foque na abundância e não foque na escassez. O que seria escassez? Escassez é você pensar num programa de pós-graduação, se inscrever no processo seletivo e focar só naquilo. E esquecer que existem outros programas de pós-graduação e que você poderia enfrentar outros processos seletivos. Isso é focar na escassez. Eu acho sim que você deve eleger o programa de pós-graduação principal, que é o seu principal objetivo, e se preparar para ele com um empenho maior. E concomitantemente você se inscreve para um segundo ou terceiro processo seletivo. Você gasta mais energia na sua primeira opção e com o tempo que você tem, você readequa o seu projeto de pesquisa para os outros processos seletivos. Evidentemente, você não vai se inscrever num programa de pós-graduação sobre física quântica e o outro programa de pós-graduação sobre biologia. Eu recomendo que, se você se candidatar a mais de um programa de pós-graduação, você se inscreva numa linha de pesquisa parecida, porque aí você não precisa escrever outro projeto de pesquisa do zero e você não precisa começar a estudar matérias que não tem nada a ver para as provas de conhecimentos. Mesmo porque, se você pegar uma linha de pesquisa num programa de pós-graduação diferente, distinto, mas que convergem na mesma linha de pesquisa, evidentemente você pode aproveitar o seu projeto de pesquisa e você pode aproveitar a literatura que você leu para estudar para o processo seletivo principal. E isso é desfrutar da abundância, né? Você não restringe as suas opções. E com isso, a escassez também, quando você tem na sua cabeça, puxa, eu só tenho uma chance, só tenho essa chance. Isso também faz com que o seu desempenho caia, né? Porque você se cobra mais, o frio na barriga fica mais intenso, o medo fica mais intenso e você não desfruta de outras possibilidades, você não desfruta da abundância. Então aqui uma estratégia é você se inscrever em mais de um processo seletivo. E eu percebi isso quando ela falou, quando eu fui me inscrever para o mestrado no Brasil, eu peguei 2 programas de pós-graduação, um evidentemente foi na Unicamp e o outro foi numa universidade federal lá no Rio Grande do Sul. Basicamente ela aproveitou o projeto de pesquisa, porque eram programas de pós-graduação parecidos. E aí calhou dela ser aprovada nos 2, porém o espaço temporal entre o resultado de um e outro foi 1 semana. Então saiu o resultado daquela Universidade Federal lá no Rio Grande do Sul, ela começou o processo de matrícula e 1 semana depois, chegou o resultado da Unicamp, foi aprovada. Evidentemente ela escolheu a Unicamp e já enviou uma mensagem para o outro programa de pós-graduação para cancelar a matrícula, porque ela estaria se matriculando na Unicamp, né? Ou seja, ela desfrutou da abundância, ela não focou na escassez, e isso ajuda no desempenho. Bom, em linhas gerais é isso. Lembrando que esse conteúdo está disponível no meu blog, augustocanaciru.com.br, no YouTube, no meu podcast, basta você procurar por Augusto Canaciro no iTunes. Se você tiver smartphone Android, você pode baixar o aplicativo Podcast Addict e aí você procura lá pelo meu nome. Ou se você quiser, o Spotify, você também consegue me achar, basta digitar Augusto Canaciro.
Você também encontra os meus conteúdos na minha fanpage no Facebook e também na minha página do Instagram. E por último, e não menos importante, lembre-se de baixar o meu e-book que se chama Como Entrar no Mestrado ou no Doutorado e Criar um Projeto de Pesquisa, porque lá no meu blog tem uma página sobre o e-book, tem um campo onde você preenche o seu e-mail e depois você vai receber uma mensagem do meu sistema de e-mail pedindo para você confirmar o seu interesse em baixar o e-book, tá? E aí quando você confirmar, você tem acesso ao e-book e você imediatamente também entra na minha lista de informativos. E por que eu acho interessante isso? Porque alguns eventos online que eu falo, dou dicas sobre processos seletivos de mestrado ou de doutorado, geralmente eu mando os convites por e-mail. Além disso, eu também posso te avisar quando abrirem as matrículas de um curso que eu tenho, um curso online que eu tenho, que é totalmente voltado para quem quer entrar na carreira acadêmica, para quem quer entrar no mestrado ou no doutorado e quer se preparar para o processo seletivo. Bom, em linhas gerais é isso. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Eu te dou um grande abraço e a gente se encontra no próximo episódio. E desde já eu torço muito por você e quero muito que você tenha sucesso.